pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender a calcular o pH de soluções salinas. Como sabemos, existem sais neutros, ou seja, não alteram o pH da água. Há sais que têm um caráter ácido e sais que têm caráter básico. Bem, nesta videoaula nós iremos aprender como calcular o pH de um sal não neutro. Então vejamos o exemplo em tela. Calcule o valor de pH para uma solução salina. Calcule o valor do pH para uma solução de CH3NH3Cl na concentração 0,2 mol por litro. A solução de CH3NH3Cl possui pH ácido ou básico? Então, nós iremos responder basicamente esta pergunta. O primeiro passo para resolver essa questão é escrever a reação. Então, lembremos que esse é um sal solúvel. Então, vamos escrever a reação de dissociação, é o primeiro passo. Então, fica CH3, NH3Cl sólido, se dissolvendo em água. Ou seja, vai ficar CH3NH3 mais aquoso mais Cl menos aquoso. Lembrando que nós temos uma concentração inicialmente foi adicionada em massa e tudo mais, mas para facilitar apenas uma forma ilustrativa, nós devemos lembrar que inicialmente, ou seja, antes de ocorrer a dissociação, na forma não dissociada se encontra totalmente o sal, e que, se for referido em concentração, seria 0,2 mol por litro, aqui 0 e aqui 0. Só que quando a reação de dissociação ocorre até a sua plenitude, ou até completar o processo, que podemos chamar de um TF, o tempo necessário para que a reação ocorra, aqui vai restar 0 mol por litro, Já a forma dissociada, como é 100%, dada essa setinha única, vai ficar 0,2 mol por litro desse íon e também 0,2 mol por litro desse outro íon. Prosseguindo, a reação que vai interferir no pH não é essa. Na verdade, é uma segunda reação, que vai ser do CH3NH3+, que vai reagir com a água. Então, veja bem, então CH3NH3 mais aquoso, ele vai reagir com a água mais H2O, que também é o solvente, resultando no equilíbrio e é a reação que confere o pH do meio. Então, a água vai ser protonada, vai gerar um CH3NH2 aquoso mais H3O mais aquoso. Então, só por identificação dessa reação que está em equilíbrio, dá para identificar que o pH dessa solução vai ser ácido. Por quê? Devido à presença dessa espécie aqui, está sendo gerada no meio. Então, já dá para identificar que é ácido, mas qual é o valor desse pH? Então, essa é uma boa pergunta. Para nós sabermos qual é o valor do pH, é preciso lembrar que o Ka, para o ácido correspondente, é tabelado. Tem uma tabelinha, você encontra nas referências, numa boa referência, você encontra o Ka da reação é conhecido, então ele é tabelado, você pode procurar na referência que trata sobre o assunto, e você vai encontrar o Ka sendo igual para esse ácido em específico, ou para essa reação, sendo 5,6 vezes 10 a menos 6. Esse é o valor do Ka para
essa espécie aqui, tá? Então, agora o segundo passo é eu montar a expressão da constante e aplicar os cálculos. Então, o meu Ka para essa reação, eu vou escrever ele como sendo produto sobre reação, então é a concentração do CH3N2 presente no meio, vezes a concentração de H3O+, dividido pela concentração que vai permanecer no meio do CH3NH3+, inicialmente adicionado ao meio. Então, feito isso, eu vou só substituir agora e aplicar os cálculos que vamos proceder da seguinte forma. Então, vai ficar, o Ka é 5,6 vezes 10 a menos 6 igual. Como eu não sei a concentração desta espécie aqui, ó, dessa espécie, e nem dessa que foi gerada no meio, eu vou chamar eles de X, tá? Eu vou chamar eles de X. Então, vai ficar X vezes X, porque eu não sei a concentração de nenhum deles, tá? Eu não sei. Dividido pela concentração que vai restar do CH3NH3+, que é quanto? É a concentração inicial menos o X que foi transformado gerando os produtos. Então, assim eu vou fazer uma multiplicação distributiva vezes 0,2 vezes X. Então, aqui você vai encontrar X vezes X dá quanto? Dá X ao quadrado igual a 5,6 vezes 10 elevado a 6 dividido, aliás, multiplicado por 0,2 dá quanto? Dá 1,12 vezes 10 a menos 6, menos 5,6 vezes 10 a menos 6 vezes x, é ele mesmo, vezes x, 0,6 vezes 10 a menos 6x. Agora, arrumando aqui a equação, vamos passar todos e a igualdade para ficar igual a zero. Então, fica x ao quadrado mais... Eu vou organizar, quem está positivo do lado direito vem negativo para o lado esquerdo. E quem está negativo vem positivo. Então, fica 6,6 vezes 10 a menos 6x menos 1,12 vezes 10 a menos 6, tudo isso igual a zero. Então, é a equação de segundo grau. Então, vamos resolver ela, sabendo que meu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Continuando aqui, então, nosso delta vai ficar igual a quanto? Igual a b, quem é b? 5,6 vezes 10 a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1,12 vezes 10 a menos 6. Então, meu delta aqui você vai resolver. Eu recomendo você utilizar uma calculadora científica. E é interessante que você saiba utilizar ela, para que você não proceda a cálculos incorretos, devido ao uso da calculadora. Então, você resolvendo aí, você vai encontrar 4,48. Você vai encontrar 0, 0, 0, um monte de zero e um valor bem minúsculo no final. Você, como usa a calculadora, faça os cálculos seguintes com ele inteiro. Aqui, para questão de espaço, eu não vou colocar todos os zeros. Então, esse é o meu valor de delta. Então, eu sei que a minha concentração, X, que eu estou procurando, vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, prosseguindo aqui os cálculos, fica X igual a menos 5,6 vezes 10 a menos quanto? Menos 6? Isso mesmo, menos 6. Mais a raiz quadrada de quem? Do delta, que é 4,48 vezes 10 a menos
a menos 6. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes 1. O valor de A é 1. Então, x vai ser igual a quanto? Se você resolver, primeiro resolve a raiz, depois subtrai, né, que mais por menos dá menos, a gente subtrai 5,6 vezes 10 a menos 6 e o resultado divida por 2. Você vai encontrar o seguinte valor. Vai ser 1,0555. Aí mais uma vez eu tenho um monte de zero e um valor lá no final, tá? Na calculadora você usa todos os dígitos. Mol por litro. De que? Isso aqui eu estou procurando aquele íon que confere o pH, então é H3O+. Mas lembre, eu tenho que determinar o pH, né? Então, eu tenho que calcular o pH. Então, o meu pH, eu devo lembrar que o pH é igual a menos o log da concentração de H3O+, tá? Então, meu pH nessa situação vai ser igual a menos o log, tá, de quanto? De 1,0555 vezes 10 a menos 3, que o meu pH aqui vai ser igual a 2,98. É 3 praticamente, tá? Então, esse é o valor do pH dessa solução salina. E esse pH aqui é ácido ou é básico, né? Aqui é um 2, tá? Então, esse pH é ácido ou é básico? Então, neste caso, como ele é menor do que 7, ele é um pH ácido. Então, esse é um sal ácido, tá? E é um pH que nós calculamos de 2,98.